Olha só, a polícia nos Estados Unidos prendeu aqui na Carolina do Norte um suspeito de ligação com o PCC e com o Comando Vermelho, hein? Olha, isso é uma coisa boa, tá vendo? Tava um pessoal falando aqui, não, porque o PCC e o CV praticam terrorismo político administrativo de juíza e coisa e tal. Ou seja, o pessoal tem gente que concorda em classificar eles como terroristas. Tem outras pessoas que dizem que o Moro diz que a ajuda dos Estados Unidos contra o PCC e o Comando Vermelho é simbólica e que o discurso de soberania nacional é fantasioso, mas os Estados Unidos agora prenderam um cara aqui que é suspeito de ligação do PCC e do Comando Vermelho. Olha que coisa, o senhor Felipe Linhares de Oliveira Del Aquina, conhecido como Dom, foi detido após perseguição na Carolina do Norte, tá? E estava aqui nos Estados Unidos, e tem ligação com o Comando Vermelho e com o PCC. Isso abre um monte de possibilidades, delação premiada, informação, ação mais efetiva dos Estados Unidos nessa história. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando essa notícia no dia 15 de junho de 2026, por volta das 7 horas da noite, e as notícias foram sugeridas por MacGyver, Turguniev, MacNelson e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, o ICE em inglês, anunciou nesta segunda-feira a prisão de um homem apontado como suspeito de ligação com as facções criminosas brasileiras, né? Após uma perseguição no estado da Carolina do Norte, no leste do país. Felipe Linhares, o conhecido como Dom, era alvo de um mandato de busca e apreensão e captura internacional emitido pela Interpol a pedido do Brasil. Então, isso aqui também é bom, por quê? Porque o Lula está todo espertinho, dizendo que não, se os Estados Unidos querem acabar com o crime, tem que prender o Ramagem, tem que prender os perseguidos políticos brasileiros, eu não sei o que é lá. Não, os Estados Unidos está prendendo quem é criminoso de verdade, quem realmente é ligado ao crime, né? A ligação dele com facções brasileiras foi informada pelo ICE, que não detalhou quais são os crimes específicos que ele responde na justiça brasileira. Mas lembrando que ele responde na justiça brasileira, tá? Ele é considerado criminoso no Brasil. Segundo as autoridades, o foragido tentava fugir de carro em direção ao México quando foi abordado durante uma fiscalização de trânsito na cidade de Mooresville. De acordo com o ICE, Del Aquina mantinha a própria esposa em cárcere privado dentro do veículo. Caramba, que doideira, hein? Ao tentar escapar da abordagem, o ex-líder criminoso sofreu um acidente e acabou sendo preso. No carro, agentes encontraram uma arma de fogo, dinheiro em espécie e telefones celulares. Opa, beleza, vai ter informação, vai ter ligações, vai ter números de telefone, vai ter contatos, olha que coisa maravilhosa, né? Em 28 de maio, os Estados Unidos classificaram o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, apesar da oposição do governo brasileiro. E aí o Lula veio com esse papo, aliás, aquele idiota da Polícia Federal também, o André Rodrigues, né, falando que não, por que não? Se o Trump quer ajudar a combater o crime no Brasil, tem que prender o Ramagem, tem que prender o Alan dos Santos e coisa e tal. Ô, André Rodrigues, todo mundo, no mundo inteiro, sabe que são perseguidos políticos, são exilados políticos, perseguidos pela ditadura do Lula e do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que não tem nenhuma base essas acusações contra o Ramagem, contra o Eduardo Bolsonaro, contra a Carla Zambelli, contra o próprio Jair Bolsonaro, que está preso aqui, refém dessa ditadura terrível aqui no Brasil, né? Então, pode ficar tranquilo. Agora já tem a resposta. Os Estados Unidos está prendendo, mas está prendendo realmente pessoas ligadas aos grupos terroristas. E isso para o Lula é terrível, porque o Lula é ligado com esse pessoal. O Lula tem a Deolane lá, que é amicíssima do pessoal do PCC, e tá lá tirando foto com o Lula para cima e para baixo. Agora esse cara aqui vai ter alguma ligação com o Lula, não sei, mas né, não custa nada sonhar. Quem sabe o que os Estados Unidos vai descobrir no celular desse cara, né? As duas facções surgiram no sistema prisional brasileiro e ao longo dos anos expandiram sua atuação para diversas regiões do país e também para o exterior. Sim, os Estados Unidos entendem que o PCC e o Comando Vermelho estão nos Estados Unidos, e estão, com certeza estão. Então é mais um motivo para eles combaterem essas facções com muita força, né? Atualmente, as facções são consideradas os grupos mais poderosos do crime organizado do narcotráfico no Brasil, exercendo influência sobre amplas áreas urbanas, né? Então, é uma notícia que acabou de sair agora, não temos informação exatamente se alguma coisa vai sair disso daí ainda é cedo, mas como eu falei para vocês, abre uma série de possibilidades aí para o futuro, né? Primeiro, para já responder ao idiota do André Rodrigues da PF, e segundo, para mostrar que, olha só, não é que é interessante mesmo esse negócio de ligação do PCC e do Comando Vermelho como organização terrorista, né? Enfim, as coisas continuam divididas aqui no Brasil, né? O senhor Odilon de Oliveira, que é um jurista, concorda em classificar as facções como grupos terroristas, né?
Aqui, ó, desde o último dia 5, os Estados Unidos passaram a considerar formalmente as facções criminosas, primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, como grupos terroristas. Um juiz federal aposentado, Odilon de Oliveira, que é um jurista, né, concorda com essa classificação. Então ele está explicando aqui que em 2004 as Farc, o PCC e o Exército do Povo Paraguaio, o braço armado do Partido Pátria Livre de extrema esquerda, sequestraram e mantiveram em cativeiro por mais de 90 dias a jovem Cecília Cubas, filha de Raul Cubas, ex-presidente do Paraguai. Dos 5 milhões exigidos pela família, conseguiram pagar apenas 800 mil, pelo que a vítima foi enterrada viva. Ou seja, olha que absurdo isso, cara. E vai dizer que isso não é grupo terrorista, né? Ideias para combater o PCC e o Comando Vermelho, né? A Oeste Oliveira, que condenou o traficante Fernandinho Beiramar, um dos líderes do Comando Vermelho. Peraí, é um dos líderes do PCC, né? O Fernandinho Beiramar é do PCC, não é isso? Eu não sei, eu não entendo dessas coisas. Deve ser do Comando Vermelho mesmo, né? É o Marcola, que é do PCC, né? Também dá sugestões de como o Estado brasileiro pode combater com efetividade as duas facções criminosas do país, tá? De acordo com ele, isso passa por trabalhar em conjunto com os setores de inteligência dos Estados Unidos. A grande vantagem dos Estados Unidos é que tem um potencial de inteligência enorme, é muito grande mesmo. Então, que supera em muito a capacidade da polícia brasileira, né? O Moro disse que a ajuda dos Estados Unidos como Comando Vermelho e PCC é simbólica, tá? Eu não sei se eu concordo com o Moro, não, tá? Eu acho que o Moro está errado nisso daqui. Eu acho que vai conseguir um apoio, principalmente nessa questão de inteligência e coisa e tal. Isso é muito importante. Mas mais do que isso, toda ajuda é bem-vinda nesse caso, né? Outra declaração importante que teve também foi do Flávio Bolsonaro, que defende a classificação de milicianos como terroristas. Eu concordo com o Flávio também, tá? Quando as milícias surgiram no Rio de Janeiro, eu expliquei para vocês, havia até o pessoal até gostava das milícias, porque eles paravam com o tráfico de drogas, né? Eram tão violentos quanto os traficantes, faziam todos os outros negócios que os traficantes faziam, de gatonete, de gás e não sei o que, de forçar os moradores a pagar a taxa de segurança e coisa e tal. Mas a verdade é que realmente tiravam os traficantes e não tinha mais tráfico de drogas nas comunidades ocupadas pelas milícias. Mas isso foi lá no início da coisa. Hoje em dia não tem diferença nenhuma, é basicamente a mesma coisa, tá? Milicianos e traficantes é a mesma coisa, o mesmo grupo e coisa e tal. Então, eu acho que o Flávio Bolsonaro está correto, até porque isso daqui também ajuda, porque já tem gente na esquerda dizendo que não, que o Flávio Bolsonaro quer classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas para ajudar as milícias. Pô, nada a ver isso, cara. Totalmente contra a milícia. Só na cabeça idiota de esquerda. Os milicianos do Rio de Janeiro são ligados à esquerda também, tá? Aquela ministra do turismo do Lula, que é mulher do prefeito de Belford Roxo, é ligada à milícia. Esse pessoal de esquerda é ligado. Quem é ligado ao bandido é a esquerda, né? Eles ficam com esse papo de miliciano e coisa. Então, porque o Bolsonaro tinha uma casa no mesmo condomínio que o miliciano, que foi o cara que matou a Marielle Franco, né? Mas, cara, isso não quer dizer nada. Você tem uma casa no mesmo condomínio, você não sabe. Você não conhece todo mundo que mora no mesmo prédio que você não conhece as pessoas que moram no mesmo condomínio que você. Pode ter algum criminoso ali, você não sabe, né? Então, não, o Flávio Bolsonaro nunca foi a favor de milícia, ninguém da família Bolsonaro é ligado à milícia, não tem esse papo. Sempre combateram, tal como combatem os traficantes também, né? Então, acho uma boa declaração essa do Flávio também de classificar os milicianos como terroristas. E olha só que coisa positiva, já temos o começo de ação americano, nesse caso do PCC e do Comando Vermelho, que venham mais ações desse tipo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.